Shalom, Ovrahá, paz é Shalom, Ovrahá é bênção, que a paz e as bênçãos de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero falar sobre as 3 leis que foram criadas pelos fariseus na época de Cristo. Haja em vista que os fariseus eram o maior grupo, era a classe média da sociedade e eles eram o maior grupo. Esses fariseus tinham por habilidade de ler as escrituras e interpretar ela. E a gente vai falar hoje sobre as 3 leis que eles criaram que dividiam o povo em classe. É no vídeo que iremos tratar hoje, não sai daí. Eu me chamo Edson Neto e você está em mais um vídeo aqui no canal Casa Judaica. Olá, já estamos de volta e eu quero voltar aqui falando de um versículo que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e versículo 4. Olha o que diz o texto. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse, olhe para nós. Aqui o texto de Atos, capítulo 3, o conjunto aqui trata de um homem que é levado à porta do templo para pedir esmola àqueles que entravam. Porque na cultura bíblica, 3 lugares era proibido você entrar de mão vazia. A casa do profeta, perceba que quando Saul está procurando a jumenta do pai, um dos servos diz, mas aqui tem um profeta. E ele diz, como eu irei de mão vazia? Porque antes de consultar o profeta, tinha no caso que abençoar o profeta. Também a sinagoga, você tinha que ofertar e abençoar ali, e também um templo. Então eles nunca pediam esmola aos que saíam da igreja, mas sempre aqueles que entravam, porque todos aqueles que entravam com a mão. Porque no sinônimo oriental, o culto não é sobre pedir, mas o culto é sobre ofertar, é sobre entregar. Bom, mas não é sobre isso que eu quero falar. Aqui a gente vê uma construção de um homem que há 40 dias está lá, 40 anos, perdão, está pedindo esmola que entrava, e diz o texto que Pedro e João subiam ao templo à hora da oração a nona. Ora, era trazido. Então Pedro, nesse momento, está entrando com João, quando de repente está vindo um homem sendo conduzido para ser colocado no mesmo local onde pedia esmola, e gritou para que lhe desse uma esmola. Aí diz o texto que, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, o homem, vendo que eles iam entrar no templo, ele gritou. Pedro volta, fita os olhos nele e diz, olha para nós. E aqui a gente percebe que os fariseus criaram 3 classes de pessoas. Qual que eram elas? Era a classe dos impuros. Impuro eram todos esses que nasciam com enfermidade, coxo, paralítico. Veja que João 9, os discípulos dizem a Jesus, mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que lhe nascesse cego? Então era uma classe dos impuros, esses não poderiam entrar no templo, na sinagoga, ler as escrituras, se consultar com o profeta, se consultar com o rabino, deveria viver afastado da sociedade, eram os impuros. E tinha os mais ou menos impuros, qual que era? Eram os gregos que se convertiam ao judaísmo, eram circuncidados e passavam a viver em todos os rituais judaicos. Esses eram os mais ou menos impuros. Esses ganharam até um espaço no lado do Parque das Mulheres, lado esquerdo. Eles poderiam cultuar ali também no templo. E tinha os puros, nascido da família sacerdotal, da tribo de Levi, aquele que era abastado em riqueza, aquele que era íntegro, que tinha grana e tudo mais. Esse era o puro. E esse homem aqui, ele é um impuro, porque ele não pode entrar no templo, porque os próprios fariseus dividiam essa classe como os impuros, eram os rejeitados. Porque o sinônimo deles era que meu pai Abraão foi próspero, Isaac e Jacó, então para eles a prosperidade estava ligada à santidade, porque Deus põe eles à prova, todos os patriarcas, e eles sobressaem e cada vez mais vão ficando prósperos. Então a ideia oriental é que a riqueza está ligada com o espiritual, com a obediência à fé. E se você é pecador, então você é acometido de enfermidade e tudo mais, e por aí vai. Aqui a gente vê essa classe que os fariseus dividiram, e aqui é o impuro. Então Pedro olhou para ele e disse, olhe para nós, porque não era lícito que o impuro pedisse esmola olhando. Ele tinha que baixar a cabeça, levantar a mão esquerda e pedir esmola. Pedro aprendeu com Jesus. Quando Pedro estava afundando, Jesus estendeu a mão direita e disse, homem de pequena fé. Colocou de pé outra vez, Pedro disse para ele, olhe para nós. E fitando os olhos nele, esperando receber alguma coisa em troca, o Pedro diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou.
em nome de Jesus, levanta, vai embora. Seja curado. O homem se levantou, Pedro estende a mão direita, o coloca de pé e entra dentro do templo. Então aqui eu quero encerrar falando sobre essas 3 classes que os fariseus criaram, que dividiu a sociedade na época de Cristo. Impuro, mais ou menos impuro, e também os puros. Que Deus te abençoe.